Paz do Senhor, meus irmãos. Novamente aqui com a palavra de Deus para o teu coração, né? Vamos meditar no dia de hoje sobre o relacionamento conjugal. Como era o relacionamento conjugal antes da queda, que era o desejo de Deus, o que Deus preparou para o homem e para a mulher, o desejo de Deus de que fosse, a maneira que Deus queria que fosse o relacionamento entre o homem e a mulher. Depois a gente vai analisar o relacionamento depois do pecado, como se tornou o relacionamento conjugal depois do pecado e a restauração desse relacionamento em Cristo Jesus. Jesus Cristo veio para restaurar, né, o relacionamento conjugal da maneira que Cristo ele queria que fosse feito. Então, se a gente for analisar, irmãs, quando Deus criou o homem, né, colocou Adão ali no jardim, Adão estava só, não tinha ninguém para o acompanhar, e que foi que Deus disse? Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-emos uma adjuntora. Então, qual o significado de uma adjuntora? O que Deus queria dizer quando ele chamou a Eva de adjuntora? Vamos ver o significado, irmãos. Está aqui em Gênesis 2. Eu vou colocar aqui para vocês depois. E o significado de adjuntora quer dizer socorrer, proteger, salvar, ajuda, socorro, auxílio, suporte. Não quer dizer inferioridade, não quer dizer que a mulher é inferior, quer dizer que a mulher estaria do lado do homem para o ajudar, para o acompanhar, seria uma ajudadora, uma auxiliadora que estaria ali do lado dele para ajudar no que ele precisasse. Né? Adão não estaria mais só, teria alguém para o ajudar no dia a dia. Né, nas situações difíceis, teria alguém para o aconselhar, para o ajudar. Então, o significado de adjuntor era isso, irmãs. O querer de Deus era que o casal viva em união, um ajudando o outro, uma união mútua, né? Um ajudando o outro, é o querer de Deus para o casal. Só que a gente vê depois que teve a consequência do pecado, porque Adão pecou, e com o pecado veio a consequência, que o relacionamento conjugal sofreu consequências depois do pecado. A gente vê, né, em Gênesis 3, onde Deus dá a sentença a Eva. Aquilo ali não é que Deus estava botando um castigo, aquilo ali é a consequência do pecado. É só, Eva, você pecou, agora virá a consequência. A gente vê o que Deus disse a Eva. Gênesis 3, o 16, que diz assim: e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor, a tua conceição, com dor terás filho. Aí a parte B diz assim: e o teu desejo será para o teu marido. Aí essa palavra desejo, qual o significado dessa palavra desejo, irmãs? O significado da palavra desejo significa desejo de domínio, desejo de controle, anseio ou desejo afetivo, voltar-se para, é um desejo forte, um anseio forte, né? A gente vê essa mesma palavra, irmãs, ela é vista para Caim. Quando Caim matou Abel, foi essa mesma palavra que Deus disse a Caim. Caim, para Caim controlar o desejo dele, porque senão o desejo dele ia dominá-lo. Então, essa mesma palavra é usada para essa situação aqui com Eva. O teu desejo será para o teu marido. Foi aquela mesma palavra, desejo, que Deus usou para Caim. Deus dizendo a Caim, olha Caim, né? O pecado eis a porta, né? Para que Caim dominasse o pecado, para não deixar de ser controlado pelo pecado. Então aqui, irmão, vemos aqui guerra de egos. A partir do momento que houve a queda, houve consequência. O homem, a mulher, o desejo da mulher querer dominar o homem, mas o homem exerceria autoridade sobre a mulher, porque Deus disse à mulher, Deus disse, olha, o teu desejo será para o teu marido, tu vai ter desejo de controlar o teu marido, tu vai querer controlar, tu vai querer assumir o controle. Não vai ser mais aquela relação de estar junto, de união, como eles tinham antes. Seria como se fosse Deus, a consequência do pecado, irmãs, como se fosse guerra, né? Um querendo dominar o outro. E a Bíblia diz assim, que Deus disse a Eva, olha Eva, teu desejo vai ser para o teu marido, e ele te dominará. Então veja que vamos ver o significado da palavra dominará. Governar, dominar, exercer autoridade, reinar, ter governo sobre, ter a liderança sobre alguém. Então a gente vê aqui, irmãs, no dia de hoje a gente vê muita guerra, né? É um matando mulher, né? É aquela guerra, tem as feministas, né? Aquelas mulheres que estão sempre buscando, né? Igualdade com o homem, por conta do pecado. Isso aí é consequência do pecado, quando você vê um homem matando uma mulher, um homem autoritário,
um homem rígido, irmãs, é consequência do pecado. No princípio não era assim. Quando Deus criou o homem, Deus criou a mulher. O querer de Deus para o homem e para a mulher era totalmente diferente. Deus criou a mulher para ser uma adjuntora, para estar junto, do lado, ajudando, auxiliando o homem. Era uma união mútua, um ajudando o outro. Era esse o querer de Deus, né? Mas após o pecado veio a batalha de egos. A mulher querendo dominar o homem, a homem ia exercer autoridade sobre ela. E a gente vê no dia de hoje, irmão, da violência, né? Raramente você se vê. Existe, então que existe, né? Mas um casamento assim que seja pacífico, como Deus orientou. A gente vê que hoje em dia, irmão, principalmente nos lares cristãos, você vai ver isso por quê? Porque em Cristo foi restaurado. Cristo restaurou essa união que Deus ele colocou lá no jardim. Eva como adjuntora, a mulher como adjuntora, mas o pecado veio e distorceu as coisas. Foi a batalha de egos, né? A mulher querendo dominar o homem, a gente vê hoje isso, né? A luta das mulheres para querer ser igual, e dentro do casamento a mulher quer dominar o homem, né? Mas a Bíblia diz assim: e ele te dominará. Ele vai exercer domínio sobre ti. Ele vai vencer, né? Ele vai exercer domínio, ele vai exercer controle, vai te controlar, vai te governar. E a gente vê que em Cristo, lá no livro de Efésios, essa relação é restaurada. Cristo veio para restaurar a relação conjugal do homem com a mulher. A gente vê lá no livro de Efésios 6, o apóstolo Paulo, ele orienta 5 e o 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos, sujeição, submissão. Qual significa? Isso é um termo militar. Não é uma sujeição como o capítulo 6. O 6 ele fala de uma forma diferente, de filhos para com seus pais, uma sujeição de filho para com os pais e de servo para com seu patrão. É diferente aqui. Esse termo aqui, sujeição, é diferente dos termos usados quando se refere a escravo para o senhor e o filho para os pais. É diferente, né? Aqui a sujeição, irmã, a submissão, o significado dela, são palavras diferentes, viu? Como eu falei, né? Aqui é usada para vós servos obedecer aos vossos senhores, é diferente. Vós filhos obedecer aos vossos pais, é diferente, irmãos. Para o que Deus, ele usa Paulo para usar para o casal. Então, irmãos, essa palavra aqui, como eu falei, ela não é a mesma palavra usada, né? O significado dela não é a mesma usada para escravo, para o servo e para o filho, né? É bem diferente. Aqui é uma submissão, um termo militar, que quer dizer, por exemplo, né, a submissão, reconhecer uma autoridade, alinhar-se em respeito, organizar-se debaixo de colocar-se em ordem de batalha. Não significa inferioridade em valor, mas uma aceitação de uma função e uma ordem para que o corpo funcione bem. Por exemplo, o homem, irmãs, Deus colocou o homem acima da mulher em quê? Em cuidado, em zelo, né? E a mulher se submete respondendo essa autoridade do homem, reconhecendo que ele é o líder para cuidar. Deus colocou o homem como cabeça. Veja que Paulo ele diz que o homem é o cabeça da igreja, cabeça da mulher. Como Cristo é o cabeça da igreja. E Cristo como cabeça da igreja, como Cristo agiu, irmãos? Cristo, ele serviu, ele amou, como Paulo disse assim, ó, amando-a, como Cristo amou a igreja. Então o homem é líder, liderança do homem é em cuidado, em zelo. E a mulher, reconhecendo esse cuidado, reconhecendo esse zelo, ela se submete à liderança do seu marido. Não em inferioridade, mas para que o corpo funcione bem, para que a família funcione bem, para que tudo vai bem, né? É necessária a submissão. Mas a submissão, termo militar, não é submissão relacionado, é porque a palavra é meio difícil de falar, mas são duas palavras quase iguais, né? Que são usadas para servo, em Efésios 6 e 5, e tem a usada para o homem e a mulher. A palavra usada para servo, o significado dela, ela quer dizer, em relação a servo, ouvir por baixo, obedecer prontamente, estar ali pronto para obedecer, pronto para servir, mas é diferente da palavra usada da mulher, a submissão da mulher, que é uma ordem militar. Para que o corpo governe bem, é necessário cada um exercer uma função, cada um está no seu lugar. A mulher reconhecer o seu papel, como o apóstolo Paulo ele disse, como um vaso mais frágil,
né? Aqui, olha, sujeitai-vos. Primeiro, Paulo diz que uns aos outros. O 5 e o 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Aí o 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Como nós nos submetemos a Cristo. Porque o marido é o cabeça da mulher. Mas como eu disse, como Cristo também como cabeça, como foi que Cristo agiu, irmãos? Como ele exerceu a liderança? Cuidando, dando sua vida, amando, lavou os pés dos discípulos. Então é isso que Cristo, que o apóstolo Paulo, ele quis dizer quando ele disse que a mulher tem que se sujeitar ao marido, se submeter, né, à liderança do marido. Reconhecendo que o homem, Deus colocou ele para cuidar da família, para zelar da família, para que o lar funcione bem, né? E muitas vezes a gente vê aqui, né, que os papéis são invertidos. Mas a gente vê que no início, quando Deus formou o homem e a mulher, o desejo de Deus para o casal era isso. Jesus Cristo veio restaurar o casamento. Em Cristo foi restaurado. Que a gente vê aqui o período da graça, a dispensação da graça. O apóstolo Paulo ele fala depois de Cristo. Então Cristo ele veio para restaurar o que foi quebrado no jardim, quando Deus disse, eu vou te dar uma disjuntora, eu vou te dar uma pessoa que esteja do teu lado, Adão, que te ajude, que te acompanhe, que esteja contigo. Tem um problema para resolver, você não vai ter mais só, você vai ter alguém para lhe ajudar. Deus não colocou Adão para exercer autoridade como ele exercia sobre os animais, porque Deus ele disse a Adão, sujeitai a terra e dominai-a, mas foi a terra, irmãos, não colocou, né, um ser humano para dominar o outro, mas depois da queda, foi a consequência do pecado. Onde o Senhor ele falou para Eva, olha Eva, o teu desejo vai ser para o teu marido. Tu vai ter o desejo de dominar o teu marido. Mas ele te dominará. Então, batalha de egos, irmãos. Quem é mais forte, quem ganha e é aquela agonia, né? E o homem sempre ele ganha, irmãos, porque ele tem força, principalmente o físico, né? Mas Deus ele não colocou, né, o casamento, o querer de Deus, não foi que houvesse batalha, que houvesse guerra, não. Foi que fosse a mulher criou a mulher para que fosse uma ajudadora, a disjuntora, esteja perto do homem para ajudar. E aqui em Cristo é restaurada. Esse relacionamento é restaurado em Cristo, né? Hoje você vê muito, né, maridos que domina a esposa, como foi dito lá no Éden, né, que domina a esposa, aquela o que muitas vezes você vê homens que maltratam, homens que são rudes, mas não é a vontade do Senhor. Não foi isso que Deus ele falou, né? A gente vê que em Cristo, Cristo veio para restaurar. Ele disse a mulher é para se sujeitar em amor, né? É uma submissão voluntária, não é por autoridade, não tem que fazer isso, não. A mulher, por o marido amá-la, ela se sujeitaria a ele para que funcionasse bem o lar. Entendendo que o homem tem autoridade sobre a mulher, em que, irmãs? Em cuidado. A autoridade do homem sobre a mulher, como Cristo tem sobre a igreja, para cuidar, deu a vida, lavou os pés dos discípulos, serviu. Cristo, como autoridade, foi isso que ele fez. Ele cuidou, ele zelou da sua igreja e zela até hoje. Então é isso que Cristo ele quer da igreja, do marido. Cuidar da família, cuidar da esposa e da esposa. Que a esposa se submeta a essa liderança. Reconheça a liderança do marido. Em relação ao que? Está do lado, apoiando, para que o lar funcione bem, irmãos. Então, Jesus Cristo, no Éden, quando Deus formou o casal, o primeiro casal, Deus ele mostrou a sua vontade para o casamento, para que o relacionamento funcionasse bem. Aí veio a queda, quebrou ali o que Deus ele tinha estabelecido, né? Foi distorcido o que o Senhor eles tinha estabelecido, mas Cristo veio para restaurar essa união, para restaurar o que foi quebrado pelo pecado, e hoje ainda reina isso. Por quê, irmãos? Muitas pessoas não conhecem a Cristo, então estão dominados pela força do pecado, dominados pela natureza carnal. Então o homem de si mesmo, né? O que ele quer é isso. A gente vê muita guerra, uma matando mulher, é guerra, é morte, é briga, mas não é essa a vontade de Deus, né? A autoridade do marido sobre a esposa é em cuidado, em zelo, é cuidar, é proteger, é guardar, cuidar da família. E a mulher, entendendo isso, ela se submete, sabendo que ele é o cabeça, que Deus colocou ele para isso. Deus não colocou a mulher para estar acima e também não colocou ela para estar abaixo, mas para ajudar o esposo, para que o funcionamento do lar corresse bem, né? Espero que
vocês tenham entendido, que tenha ajudado. E fiquem na paz de Deus.